Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao vivo, nesta segunda-feira, 12 de julho de 2021. Como vai? Vai bem? O Opinião de hoje, espero que você esteja bem, como sempre, não é? Sempre espero que você esteja muito bem, que você continue muito bem. Em tempos de pandemia, não pense que a pandemia está enfraquecendo, que passou, não. Não pense, continue se cuidando, cuide de você, dos seus próximos, dos seus queridos, porque afinal de contas, um cuidando do outro, assim a gente logo, se Deus quiser, vai vencer esse mal invisível aí chamado coronavírus. Opinião está no ar. Hoje a gente em entrevista, já está a postos conosco aqui, o doutor Jamilson Haddad Campos, titular da primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá. Então, por que a gente fez o convite ao doutor Jamilson para que estivesse aqui conosco? Porque estamos percebendo, infelizmente, a gente tem o árduo e difícil papel de noticiar agressões, crescentes agressões, constantes agressões à mulher, não é? E no interior dos lares também, quando na mulher, quando não contra a mulher, contra as crianças, enfim. E agora a gente vai conversar com ele, até para ter uma visão mais técnica e saber de fato o que tem ocorrido, especialmente aqui no âmbito da nossa capital, sobre esse fator importante e alarmante. Afinal de contas, a gente fica aflito, porque tudo que nós podemos fazer é denunciar, não é? Acionar a justiça, a polícia, enfim. E aqui você vai saber mais sobre tudo isso com o Dr. Jamilson, que já está a postos com a gente aqui. Eu quero antes, porém, cumprimentar aqui Lorenberg Alves, meu parceiro de bancada. Boa noite, professor, e uma ótima semana para nós. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, uma grande semana para todos nós e um abraço para todos os meus amigos telespectadores. Verdade, a você que nos assiste também pela internet, não é? Pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pela sua carinhosa companhia, sintonia, audiência, enfim, e que estejamos bem juntos nesta semana que começa, pelo menos para a opinião, começa agora, né? Olha só, doutor Jamilson, é Jamilson ou Jamilson? Jamilson, né? Isso. O doutor Jamilson, muito bom recebê-lo aqui, satisfação mesmo, obrigado por ter aceito. Eu liguei para o senhor de bate-pronto já, a gente só organizou a agenda, porque o senhor entendeu a importância também de trazer mais informações para o conhecimento das pessoas que nesse momento, especialmente onde muitas delas estão confinadas, estão aflitas, não é? Querem saber exatamente o que fazer em situações como esta que está em tela, agressões contra a mulher, agressões no seio familiar. Bom recebê-lo aqui, obrigado por ter vindo e já começo perguntando em que nível subiu ou em que nível está esse fator agressões à mulher por conta da pandemia. Boa noite, Pedro Coelho. Paulo Coelho. Pedro poderia até ser, meu filho chama Pedro, mas eu sou Paulo. Boa noite ao seu filho, né, Pedro. Paulo Coelho, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com o professor Lorenberg, na TV Pantanal, e essa temática da violência doméstica contra as mulheres, a questão familiar, o ciclo em relação aos filhos e a implicação disso na sociedade é um dever de informação junto à população, é uma questão de preocupação nacional sobre essa temática e de interesse da sociedade, e de forma que eu estou agradecido e à disposição da imprensa, dos senhores, e parabenizo pelo seu programa. Tá, obrigado, satisfação é nossa, e a pergunta provavelmente foi essa, né? Subiu realmente, como é que está isso? Se a gente fizer uma comparação com 2018, por exemplo, quando não havia pandemia, a gente tem algo muito alarmante, quer dizer, podemos dizer que houve um agravamento por conta da pandemia? Sim, Paulo, nós temos uma questão de implicação cultural e relacional nos relacionamentos humanos,
E essa questão olhada estrategicamente, mundialmente, houve a necessidade, houveram, né, em vários países do mundo, a necessidade de legislações acentuadas no sentido de prevenir e reprimir essa violência contra as mulheres, em virtude de uma incidência muito grande, praticamente, de saúde pública, né, em relação à própria dignidade humana dessa violência contra as mulheres. E a violência, o Brasil já ocupava e ocupa a 5ª colocação dentro dos países mais violentos do mundo em crimes contra as mulheres, o que tem despertado a preocupação de todas as autoridades estaduais, municipais e autoridade central do país em relação à legislação e campanhas preventivas e o próprio combate a essa violência. E como nós temos uma questão cultural, o que é cultura? São práticas de atos reiterados ao longo do tempo em uma determinada sociedade. Então nós temos relacionamento, ações e desenvolver dessa relação humana ao longo do tempo nesta sociedade brasileira, marcada por esse aspecto cultural, onde o homem vê a mulher como se inferior fosse e como se fosse base de propriedade, de posse, de controle sobre a liberdade, sobre os padrões relacionais dessa mulher. Evidentemente que isso tem melhorado, a mulher tem ganhado espaço cada vez mais na sociedade, ganhado respeito, né? Se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, no mercado profissional e na própria vida decisória do país, né? Politicamente está em ampliação, mas nós ainda deparamos com uma violência muito preocupante e a questão da pandemia, Paulo, ela trouxe uma preocupação maior porque as pessoas se viram numa preocupação no seu direito de ir e vir, na sua locomoção e no aspecto relacional, foram obrigadas, em virtude do risco de vida pela pandemia, de se verem mais adstritas ao relacionamento, à convivência no âmbito domiciliar, de maneira mais restrita. Então, as pessoas que passavam grande parte do tempo trabalhando, às vezes até distante dessa relação com o cônjuge, né? Ela se viu grande parte do seu tempo nesse relacionamento doméstico. E as pessoas que possuíam dificuldade de diálogo, quando tem dificuldade, você resolve argumentando melhor ou através da violência, impondo a força, né, sobrepondo a sua posição. E esse é a questão da pandemia, a preocupação, risco de vida e esse estressamento maior na relação entre homens e mulheres aumentou o consumo de bebida alcoólica, preocupação de pessoas que têm dependência de substâncias entorpecentes, o próprio estressamento, a ansiedade foi muito grande na sociedade, na população. Índice de depressão. A depressão, parece-me que não me lembro a fonte exatamente, mas eu vi uma matéria que o Brasil é o país de maior índice de depressão no mundo atualmente, nesse período de pandemia. Então você imagina isso já num país que é o 5º mais violento do mundo em crimes contra as mulheres, e essa dificuldade de diálogo, esse estressamento, essa incidência maior de bebida alcoólica fez com que aumentassem, acontecessem, infelizmente, um número muito preocupante. Por exemplo, segundo o Mapa Brasil, o feminicídio aumentou de 20% a 22% no país. Feminicídio é o crime de ódio, de homicídio contra as mulheres pelo simples fato dela ser mulher. Né? Então, essa é a sua pergunta, eu digo sim, né? E houveram muitas subnotificações, porque a mulher naquela violência, no desespero da ameaça dessa violência dentro de casa no seu aspecto relacional, ela com medo de ser contaminada, deixou por vezes de registrar a ocorrência por não saber para onde ir e com medo até do parceiro adquirir essa doença e vir a óbito por vezes dependendo financeiramente do mesmo e preocupada com relação aos seus próprios filhos. Então, houve também uma grande subnotificação em relação a essas denúncias. Professor Lorenberg. Juiz, antes de mais nada, a nossa alegria, o prazer e honra de tê-lo aqui. É bom mesmo tê-lo aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a sua presença. E o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Juiz, eu vou reportar aqui ao anuário da Delegacia da Mulher, lançado em abril de 2019. Naquela oportunidade, dos 229 bairros que registraram ocorrência,
na Delegacia das Mulheres, nós tivemos uma ordem aqui nos bairros. Eu vou citar rapidamente os primeiros colocados desses bairros. O primeiro que aparece lá no topo da lista é o Pedra 90, com 85 casos. Depois, CPA 3, com 71 casos. Dom Aquino, com 69. Doutor Fábio 1 e 2, com 66 casos. Tijucal, com 59. Centro-Norte, 45. CPA 4, 45 casos. O Porto, 45 casos. Santa Isabel, 44 casos. Osmar Cabral, 42 casos. Esses são os primeiros bairros que aparecem nessa lista de 229 bairros que registraram ocorrências. E aí eu tenho 3 perguntas, juiz. O senhor prefere que eu faça uma de cada vez ou faça as 3 de uma vez? Como o professor achar melhor. Eu vou dar uma opinião, então. Uma por uma fica melhor. Fica melhor. Até acho que é para o próprio telespectador entender, né? Tá, ótimo. Eu prometo que te passo a oportunidade de perguntar as 3. Tá, então vamos à primeira. Hoje, mais de 2 anos que se passaram essa primeira lista, essa publicação em abril. Hoje, a lista anuária teria a mesma ordem dos bairros Pedra 90 e etc. Teria a mesma ordem. E por que teria a mesma ordem? Essa relação aí de ocorrências. De ocorrências. E aí engloba tudo, desde não só da violência contra a mulher. Pois é, mas engloba desde a agressão verbal como a física. Isso, okay. Exatamente. Professor. Esse é um mapa estatístico, professor Lorenberg, muito preciso e antenado com relação a essas informações. Eu não tenho hoje exatamente essa incidência de 2023 bairros, né, essa escala de 2019 para 2021. A incidência maior, bairro Pedra 90, Dom Aquino, CPA 3, Dr. Fábio 1 e 2, né? E vários outros bairros que você muito bem mencionou, com estatística em cada um deles do tipo de ocorrência, seja violência física, sexual, psicológica, violência patrimonial, né, contra essas mulheres. Mas o que eu posso te dizer, professor Lorenberg, é que essa estatística, em virtude da pandemia, ela não é realista em relação ao aspecto concreto, como nós tínhamos uma precisão de média, como foi antes da pandemia, 2019, início de 2020, porque tem sido cada vez mais crescente o número de mulheres vítimas dessa violência que cada vez mais procuram a Delegacia da Mulher, as delegacias, o Ministério Público, o Poder Judiciário, registram ocorrência, às vezes, por vezes, pela própria imprensa, registrando ocorrência no período de pandemia. Por que essa estatística não é tão realista? Porque houve um crescimento muito acentuado das subnotificações. Para a sociedade, o que é a subnotificação? A mulher deixa de encaminhar, de notificar, elas ficam com medo no período da pandemia, sair, adquirir o vírus, ou mesmo o seu cônjuge adquirir o vírus, por vezes ela dependendo financeiramente, emocionalmente com filhos, né? E o próprio medo que a sociedade se viu e se vê de adquirir esse vírus, de perder a sua vida, fez com que muitas mulheres vítimas deixassem, professor Lorenberg, de registrar essas notificações, essas ocorrências. Então nós não temos, nesse período de pandemia que nós ainda estamos vivenciando, um número mais preciso em relação a cada uma dessas localidades que você, Lorenberg, muito bem trouxe. Mas são bairros onde essas incidências elas flutuam, mudando em períodos de bairros, mas essas regiões elas têm sido afetadas com relação a essa incidência preocupante de casos de violência doméstica. E eu posso dizer que não somente em relação a esses bairros, mas não temos mais aquela identificação objetiva, professor Lorenberg, de classe social ou somente determinados bairros da região periférica ou não. Hoje, a violência doméstica ela tem
infelizmente, se feito presente, independentemente da classe social ou da região de moradia em relação aos casais no estado de Mato Grosso e no Brasil. A minha segunda questão está exatamente no final da resposta que o senhor nos deu. Eu notei uma grande ausência aqui nesses 10 primeiros bairros. A ausência exatamente de bairros da classe média alta e da classe alta em especial. E aí vem a minha pergunta. Ora, se eu estou correto com a minha ausência, qual é a opinião do senhor a respeito da ausência desses bairros de classe média alta e alta nesta lista primeira de 10 bairros? Gente da classe alta não bate na mulher, não comete esse tipo de agressão? Olha, nós temos 2 pontos de observação, reflexão e análise em relação a isso, né? Poucas matérias de estudos que entram diretamente em relação a essa pergunta, porque nós temos que ter um caráter de cientificidade ao afirmar que uma classe social participa ou não de forma maior ou menor em relação ao tipo de crime, no caso, a violência doméstica. Mas o que eu posso te dizer é que nós temos hoje a ocorrência em todas as classes sociais e em qualquer que seja o grau de profissão ou desenvolvimento educacional das pessoas. Porém, eu acredito que o aspecto da própria educação, da formação estrutural das pessoas, dos alunos em desenvolvimento, e quanto mais tomam conhecimento através do meio de comunicação, e a TV Pantanal está de parabéns, vocês estão de parabéns, né? Paulo Coelho, Lorenberg, em relação a essa temática, porque cada vez mais que eles ganham essa informação, eles refletem sobre que nada justifica essa violência, tende a diminuir a incidência da violência contra as mulheres. Por exemplo, quando nós temos um aspecto de pessoas mais abastadas, nós ouvimos muitas falas, né, de mulheres que mulheres vítimas que deixam de registrar a ocorrência, porque engloba a vergonha das pessoas conhecidas, são pessoas conhecidas socialmente, da profissão que exercem, e também por muita preocupação, a preocupação mais acentuada no aspecto patrimonial e na interferência desse aspecto patrimonial na própria vida do casal, como dos filhos. Então, na sua pergunta, nós não retiramos a incidência dessa violência doméstica em qualquer que seja a classe social ou região de moradia. Evidentemente que onde ocorre menor políticas públicas, ou políticas públicas não tão qualificadas em relação ao exercício da cidadania, em relação à própria escola de boa qualidade, nós temos um aumento de bebida alcoólica, de incidência de crimes, de consumo de substância entorpecente, isso também propicia aumento de crimes, do desemprego que gera um estressamento. Então, se você tem uma população mais carente, o desemprego, imagina de uma hora para outra você chegar na sua casa e falar, olha, perdi o meu emprego e tenho conta para pagar, como pai, né, os filhos no desespero, a esposa no desespero. Então, isso é um grau de muito estressamento que dificulta a comunicação e aumenta a incidência de violência. Então, os fatores sociais tendem a gerar uma tensão maior, em virtude, inclusive, da precariedade e do grau de formação na educação, incidindo, fomentando, forçando, tendendo, havendo uma tendência maior ao aumento dessa violência. Mas isso não implica que nos bairros mais abastados, em pessoas com doutorado, com cursos da maior qualidade, não implique na não ocorrência da violência, porque nós temos Lorenberg e Paulo Coelho a questão cultural, e essa questão cultural ela influencia a todos da população, a todos de qualquer que seja as classes sociais. Então, respondendo a sua pergunta, a violência doméstica acontece em qualquer que seja a faixa de educação, a faixa de classe social, região de moradia, mas em maior grau, onde as questões sociais são mais precárias e a educação ela não é muito qualificada, porque educar tende a diminuir
a questão da violência contra as mulheres também. Tem uma terceira pergunta do Lorenberg, eu queria que você fizesse agora, bem rapidinho, porque a gente tem que ir no intervalo comercial nesse momento, ou você abre o próximo bloco com ela. Pode ser? Pode ser, pode ser. Pode ser, porque aqui a voz do além não veio hoje, mas aqui tem duas vozes do além também ali, que estão substituindo, que estão me buzinando aqui no ouvido para eu ir no intervalo comercial. O Opinião dá um tempinho, você pode, se tiver alguma pergunta, interagir conosco, 99932-2529. Ou você manda sua pergunta aqui, a sugestão, enfim, o seu ponto de vista ao nosso convidado aqui, o Dr. Jamilson Haddad, que continua conosco, a gente volta já já. Nós estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, hoje entrevistando aqui o titular da Vara de Violência Doméstica e também Familiar contra a Mulher de Cuiabá, Dr. Jamilson Haddad, que continua conosco. Eu quero antes, porém, de seguirmos aqui, eu quero trazer aqui os dados da Covid. Na verdade, os boletins, os informes agora do Gazeta Digital. A gente começa falando dos dados da Covid. E a primeira notícia é justamente essa aí, ó. Acompanhe comigo, com 75% das UTIs cheias, 32 pessoas morrem de Covid em Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou 32 novas mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso. Dados da pasta, divulgados na tarde desta segunda-feira, dia 12, apontam que as unidades de terapia intensiva, as UTIs, têm 75,14% da taxa de ocupação. Conforme a Secretaria, Mato Grosso contabilizou até o momento 465.835 contágios da doença, dos quais 443.848 ocorrências, as pessoas que foram infectadas conseguiram se recuperar. Contudo, paralelamente, outras 12.344 pessoas morreram em virtude do vírus, enquanto 8.234 seguem em isolamento domiciliar tratando a doença. Além da taxa de ocupação das UTIs, a Secretaria também disponibilizou o índice de uso de leitos de enfermarias em Mato Grosso, que está na casa dos 28%. Tem outro detalhe também aí, outro destaque do Gazeta Digital, voltado também à saúde e especialmente sobre essa questão da pandemia. A Secretaria de Estado de Saúde afirma que teste de variante colombiana saiu 23 dias depois. Após a suspeita da variante da Covid-19 B.1.61 da cepa colombiana em Cuiabá, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o resultado final da análise foi confirmado nesta segunda, dia 12. As amostras foram encaminhadas no dia 19 de junho, mas o laudo saiu 23 dias depois. Por meio de nota, a pasta afirma que 2 pessoas das delegações da Copa América testaram positivo para a Covid-19 pelo Laboratório Central do Estado de Mato Grosso, o LACEN-MT. Em seguida, outro exame foi realizado para testar se as pessoas foram contaminadas com a variante colombiana. Os testes foram encaminhados no dia 19 de junho para o Instituto Adolfo Lutz, que realizou o sequenciamento genético do material biológico e ainda, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, somente no último sábado, dia 10, que o resultado preliminar saiu apontando a confirmação da variante de interesse, que no caso é a B1621. Está aí, portanto, confirmado, Lorenberg. Você vê que
a tecnologia está aí, apesar de demorar um pouquinho, né? Houve essa informação muito importante, não é? A confirmação aí, e que sirva de alerta, não é? Agora, o que você acha que é um alerta que as autoridades possam, a partir daí, tem o que se fazer para evitar que isso se alastre? Como que você vê essa confirmação aí? Paulo e amigo telespectador, eu não tenho a menor dúvida disso, de que é um alerta tanto para as autoridades como para o conjunto da população. Porque, convenhamos, quando começou a pandemia, Paulo, nós não sabíamos nada sobre a doença, nada. A gente continua patinando. Patinando, mas muitas coisas nós já sabemos. Muitas coisas nós já sabemos. E isso ajuda, inclusive, no combate à própria doença. Verdade. Tomara que as informações que estão chegando, possam servir aí de base para que a gente elimine as hipóteses e aí, contudo, faça uma blindagem maior sobre essas variantes que estão aparecendo por aí. Eu prometi para o Lorenberg que ele tinha que fazer 3 perguntas, fez 2 no bloco anterior, ficou uma por ser feita. Por favor, professor. Juiz, eu estava analisando esse anuário em especial e depois eu fui buscar outras matérias e eu identifiquei, e aí me corrija se eu estiver correto ou não, me corrija, eu notei que as mulheres das famílias mais pobres, com menos informação, ela tende, e não num número grande, ela tende a denunciar. Mas as mulheres das famílias mais ricas, das classes média, alta e alta, em especial, não denunciam. E aí eu gostaria muito de saber do senhor qual a razão. É apenas a vergonha por ser um nome conhecido, a família conhecida? É apenas isso? Ou existem outras coisas além da vergonha? É uma pergunta de alta indagação, né, professor Lorenberg? A mulher mais abastada, de famílias mais abastadas, quando vítima, às vezes até mesmo pela vergonha, como você diz, né, tem alguns indicativos em relação a isso, às vezes dependendo do exercício da profissão, né, elas ficam com vergonha, não querem expor, às vezes risco, medo de perder o emprego também, dependendo do tipo de emprego que ela tem em relação à penetração social, a própria ameaça do agressor, às vezes de invadir o ambiente de trabalho, e também a questão patrimonial também interfere em relação aos casais, que por vezes acabam fazendo acordos no término, por exemplo, desse relacionamento e em muitos casos, infelizmente, acabam não sendo registrados, a vítima às vezes para poupar os filhos, ou mesmo por vergonha ou no aspecto patrimonial para o casal, tanto para o homem como para a mulher e para os filhos, eles já acabam deixando de registrar essas ocorrências, por se o aspecto cultural ele atinge todas as classes sociais, né? Mas independentemente da profissão ou da região que essa vítima esteja, ela deve sim, professor Lorenberg, registrar a ocorrência, porque a questão da violência doméstica, a maioria, mais de 70% dos casos de feminicídio, professor Lorenberg, não havia nenhum registro de ocorrência por parte das vítimas. Você viu uma juíza que tinha proteção de escolta policial, ela confiou de que o agressor, o seu ex-marido, que era um engenheiro, se não me engano, não fosse dar cabo àquela ameaça e foi morta na frente dos filhos. A câmera filmou a situação de feminicídio das mais terríveis na frente das filhas, né? E pessoas com grau acentuado de escolaridade, inclusive autoridade, né? Que tinha uma proteção do Estado. Então você imagina, isso é um indicativo, e pelas estatísticas que não ocorrem registros anteriores, na maioria dos crimes de feminicídios, que independentemente da classe social, as vítimas nessas situações de ameaça
ou da ocorrência dessa violência, devem sim procurar as autoridades registrando, notificando dessas violências, registrando a ocorrência para que o agressor possa ter em seu desfavor medidas protetivas, se for o caso, a sua prisão, para evitar a ocorrência de feminicídios, de agressões graves, né, com mutilações. E essa violência, quando ela incide por um período considerável de tempo, isso tem, segundo a neurociência, provocado lesões cerebrais, doenças mentais, não só emocionais, mas psicossomáticas, físicas, inclusive, nessas vítimas, e tendem à repetição desse ciclo em relação aos seus filhos. Então, a violência doméstica familiar contra as mulheres é um mal social que afeta a questão orçamentária do Estado, com o sistema penitenciário, homens agressores sendo encaminhados para o sistema penitenciário. Então, esse é um custo alto para a própria sociedade, para o orçamento do Estado. Você tem crianças que vão para a sala de aula e não conseguem concentrar, aprender as matérias, porque elas estão preocupadas com o que possa estar acontecendo com as suas mães, com as vítimas em seus lares. Você tem mulheres que são afastadas do seu trabalho, gerando prejuízo ao aspecto profissional e à própria sociedade em relação ao trabalho. Você tem a diminuição do aspecto de desenvolvimento educacional dessas crianças, que são marcadas por essa violência. Você tem desenvolvimento da ansiedade, de depressão nessas crianças e nessas mulheres vítimas dessa violência. Então, são vários aspectos que justificam toda a relevância de prevenção e combate a essa violência, porque afeta todos da sociedade. Se não afeta no lar, depende do telespectador, mas já afeta indiretamente o lar desse telespectador, não com a violência em seu lar. Infelizmente ou felizmente, 1/3 da população passa por essa violência ou já passou. Mas, economicamente, o Estado sendo afetado, afeta a todos, mesmo que ali naquele lar não esteja ocorrendo diretamente esse fenômeno da violência, ou seja, afeta a todos da população. Doutor, o agressor, ele tem um trabalho, você acredita nesse trabalho de recuperação dele? Porque, assim, o Lorenberg trouxe aqui uma avaliação contextualizada que eu achei, algumas perguntas contextualizadas que eu achei interessantíssimas, porque trata de um cenário, de um retrato, 2 retratos, de quem tem poder aquisitivo melhor e quem não tem, os abastados e aqueles que estão mais na linha mais humilde, não é? Vamos chamar assim. Parece que há 2 tipos de violência. Isso eu disse que não é bem assim e tal, pelo que eu entendi, não é? Mas eu quero saber o seguinte: o agressor, aparentemente, na minha avaliação, aí me corrija se eu estiver errado, é bem diferente o agressor, aquele lá de uma família mais humilde, do que da classe alta, não é? Os motivos que o levam a cometer esse tipo de crime, que é a agressão, parece que são diferentes. Por exemplo, o agressor, aquele que da família mais humilde, ele chega em casa, às vezes está desempregado, ele é viciado em substância entorpecente. Exatamente. Ou até na própria bebida alcoólica, que também é uma substância, né? O senhor acredita que há recuperação para esse... Deve-se investir, a pergunta é essa, o Estado deve investir na recuperação dele? O senhor acha que é possível fazer isso? Que remédio que há nesse momento para fazer isso? O tempo não dá para pormenorizarmos, individualizando cada característica humana e o padrão social de infância, de violência ou não, que a pessoa tenha vivenciado e se estruturado para a vida em sociedade, independentemente da classe social. Nós sabemos que nosso inconsciente ele comanda pelo menos 90% a 95% de todas as nossas ações. Ele predetermina o que nós vamos fazer durante o dia. Então, se você tem uma estrutura marcada pela violência e depois como adulto, se você é um homem que chegou à fase, você da sociedade é a fase como pessoa da família abastada ou miserável, a mudança de classe social ela é difícil, mas ele traz aquela desestrutura. Então, e esse aspecto da sociedade, da questão cultural,
de olhar a mulher como sendo inferiorizada, na situação de tensão ele tende a usar da violência com relação à pessoa mais fraca ou que ele acha de maneira inferior, quando ele não consegue resolver isso pelo diálogo. E as pessoas, infelizmente, têm dificuldade de resolver através do diálogo os seus problemas. Então, o que eu te digo é que, independentemente da classe social, essa violência ocorre, mas, evidentemente, onde a desestrutura é maior, a incidência tende a ser maior pelas pressões, N tipo de pressões que essas pessoas passam. E há diferença entre um tipo de agressor e o outro? Você tem pessoas com graus de psicopatia, né? Eu fiz um curso em Turim, na Itália, sobre sistema penitenciário de direitos humanos e nós tínhamos uma reincidência menor que chegava a 13%, inclusive, em pessoas com graus de psicopatia acentuado, ou seja, exercícios, padrões de ensino na escola, rigidez e trabalho interno no sistema penitenciário tendia a não dar uma reincidência alta mesmo para pessoas com graus de psicopatia, mas o psicopata ele não tem grau de profundidade, ele tende a não valorar o sofrimento da vítima e repetir aquele padrão de violência. Então, você tem, se 13% significa que outros 87% não reincidiram, mesmo em graus de psicopatia. Então, eu acredito que nós temos... o ser humano ele é extraordinário e ao mesmo tempo complexo, mas eu acho que as situações são possíveis, não como se fosse um milagre, mas as pessoas podem ser afetadas, mesmo pessoas com padrões altos de reincidência e como a profunda reflexão, como se fosse um start, com novos padrões, inclusive de compreensão, ele possa se policiar mais e deixar de reincidir nesse crime. Entendi. Mas assim como o alcoólatra, não é fácil deixar o consumo do álcool. É um esforço que não é assim. A mulher fala assim, eu vou mudar essa pessoa, ninguém muda ninguém. Ele precisa, através do esforço próprio, de ajuda, mas ele querer sair desse padrão de violência. Paulo. Concordo com o senhor. Tem que ter a vontade de fazê-lo, né? Muita vontade dele também. O papo está muito bom aqui, vamos dar uma pequena trégua nessa conversa, porque temos que ir para o intervalo comercial e após o intervalo a gente retoma aqui a entrevista com o Dr. Jamilson. Instante só, a gente volta já já. Então, a Opinião está de volta aqui ao vivo nesta noite de segunda, entrevistando o Dr. Jamilson Haddad, que está falando de um tema muito importante. Nós estamos abordando um tema muito importante aqui, que é a violência doméstica e especialmente a violência contra a mulher. Importante porque quanto mais a gente fala, mais a gente acende aquele alerta para que você fique também atento, ainda que você não seja vítima de uma situação como essa. Mas não sendo vítima, você tem muito o que fazer. Denunciando, por exemplo. O doutor já falou aqui, procure denunciar, procure a autoridade policial. Enfim, não pode ficar calado. Eu queria que, antes de passar para o Lorenberg aqui, abrir esse bloco, que o senhor fizesse de forma muito breve, porque é o último bloco aqui, a gente precisa otimizá-lo. Um alerta para quem está assistindo, o que fazer, sendo vítima ou não, num momento tenso de agressão doméstica, seja contra a mulher propriamente, não é, como qualquer ente da família. Olha... tem que registrar a ocorrência, procurar a melhor forma de registrar, levar ao conhecimento da Polícia Militar, que é aquele poder mais ostensivo, né? E nós temos aqui em Cuiabá, em vários municípios no estado de Mato Grosso, o Mato Grosso desenvolvendo muito em relação à Patrulha Maria da Penha, que é uma polícia especializada no combate a essa violência. Então, só a presença da polícia ali já inibe o agressor de fazê-lo, mas você vai falar, mas muitas mulheres estão ali sozinhas com o agressor. Não desafiá-lo, não duvidar de que ele possa dar cabo à ameaça, né? Não gerar discussão com uma pessoa que você vê que está embriagada, sob consumo de substância entorpecente, evitar. E quando ver essa tendência de agressão, registre essa ocorrência, procure ajuda dos seus familiares, peça ajuda. Peça ajuda. Porque tudo é possível. Como eu disse, os feminicídios, que é o homicídio pelo simples fato de ódio contra a mulher por ser mulher, 70% a 75% não havia nenhum registro de ocorrência. Então ela achava que isso nunca ia acontecer e infelizmente perderam suas vidas. Então não deixem
repetir ou acontecer algo pior. Registrem essa ocorrência, procurem a ajuda de seus familiares, amigos e as autoridades constituídas. Se você é vizinho aí, está sabendo de alguma coisa, escutou uma briga, está vendo os móveis quebrando vidraça, quebrando prato e tudo mais, não fica calado não, porque isso, o seu silêncio pode causar aí, pode custar caro, não é? Especialmente em tratando de vida. Professor Lorenberg. Juiz, eu vou tocar num ponto, porque eu não sou especialista na área, não sou envolvido com a área, mas eu fico lendo alguma coisa, fico ouvindo as pessoas que são especialistas, juízes como o senhor, envolvido com a causa, e uma pergunta sempre me aparece e eu ainda não obtive a resposta necessária. Talvez eu não estive atento às coisas para poder ter essa resposta, que é exatamente, fala-se muito no final da violência, mas não se fala muito a respeito da prevenção. Fala-se muito em levar palestras para as escolas, mas a escola não é o universo total da criança. O universo total da criança, e me corrija se eu estiver errado, se meu raciocínio não estiver certo. O universo total dessa criança não é a escola, é a sua casa. Em tese, a mãe fica muito mais tempo com o garoto, em tese. O pai não fica tanto tempo com o garoto. Ora, se nós temos que trabalhar com a não violência, por que não trabalhar esta mãe ao criar o seu filho para não ser machista, para não violentar os direitos da mulher, para não violentar essa mulher? O senhor não acha que esse raciocínio está correto ou o que deve ser feito? Ou eu estou completamente equivocado? Aí teria que romper aquele elo cultural que o senhor falou aquela hora agora, no bloco anterior. Perfeito, professor Lorenberg, pergunta muito inteligente e complexa. O Paulo Coelho já deu uma dica aqui em relação a uma análise importante para essa resposta. Quando você tem um aspecto cultural, práticas de atos reiterados ao longo do tempo em uma determinada sociedade, para você conseguir romper com esse padrão de centenas de anos, você tem que estabelecer um novo padrão. Como que é possível estabelecer um padrão se essa vivência é marcada pelo padrão de violência? Aí eu pergunto, na sua colocação, a maior parte é a mãe com os filhos e ela precisa ser trabalhada para que ela possa educar o filho em relação a essa não violência. Mas no aspecto de mudança de padrão cultural ou no aspecto educacional, as escolas são fundamentais. Evidentemente, você com razão, nós não podemos colocar de maneira objetiva como se somente isso fosse suficiente. Mas eu acredito muito na força desse debate em sala de aula, na força com os alunos. As crianças, elas têm uma capacidade extraordinária, os filhos conseguem olhar nos olhos daquela mãe que está marcada pela violência, com medo, com pavor, ou sendo agredida, ou para o pai, e ela aufere, ela percebe diretamente essa violência, ainda que os pais não falem nada, ou que não esteja ocorrendo aquela violência naquela... Então as crianças são muito inteligentes. Então quando você coloca um debate desse, de temas relevantes, importantes, você tende a fazer a criança refletir que o menino não tem por que agredir a sua coleguinha. E esse menino e essa menina que vão desenvolver já em sala de aula, eles vão levar para as suas casas e vão conversar com o que você disse, com as suas mães, com os parentes que passam significativo ou menor tempo com relação aos seus filhos com essas crianças. Então, a educação, esse debate em sala de aula, ele tende a interferir diretamente nesse padrão cultural, porque ele forma a compreensão dos alunos que serão adolescentes violentos ou não e adultos violentos ou não. Então, quando você dá essa consciência, eles não aceitam mais. Isso aconteceu com o cigarro, com várias questões de consumo ou prática de atos na sociedade através da informação. Não faça, não use, debate, participe em sala de aula, questione, coloque propagandas na mídia, propagandas governamentais. Por exemplo, do cigarro foi extraordinário a mudança, né, em relação a isso. Então eu acredito, tem um livrinho de Sociologia Crítica do Pedrinho Guareschi, acho que você já deve ter lido, Lorenberg, é uma caveirinha com duas chaves,
Então ali traz graus de ideologia e o quanto que nós somos impactados por essa informação, por essas reflexões, principalmente pela mídia, né? A mídia chega ao grau 3 ou 4 de força ideológica de formação de padrão na sociedade. Então, este canal aqui, ele está levando para os seus lares que nada justifica de violência. O que isso implica na vida da mulher, do homem, que vai para a cadeia, que responde a um processo, que traz esse ciclo, essa repetição do ciclo para seus próprios filhos. Eu, quando faço audiência com os casais que estão debatendo para o divórcio, separação decorrente dessa violência, eu faço esse sinal aqui do coração e falo que dentro do nosso coração, no coração dos filhos, dos seus filhos, daquelas partes, tem 100% da carga genética da mãe e 100% da carga genética do pai. Então é como se estivesse lá dentro a mãe e o pai dessa criança. Quando ele presencia o pai, que é o seu herói, que é a referência masculina, e a mãe, que é a sua vida, a luz na vida dela, sendo agredida, ao coração dela, da criança chega uma frequência de quase um ataque cardíaco. E ela é como se estivesse infartando. Então, se os pais conseguissem uma bola de cristal e identificassem isso, eles provavelmente ficariam muito emocionados e teriam um impacto imediato para não praticar essa violência, porque ia haver um mal e o desespero dessa criança, os olhos esbugalham, o coração chega quase a infarto, ao ataque cardíaco, né? Ataque cardíaco de tamanho desespero dessas crianças, vendo as suas referências sendo agredidas, né? Se agredindo. Se autodestruindo, então, né? Quando você traz isso para o debate em sala de aula, e nós tivemos a felicidade aqui do Colégio Notre Dame de trazer relevância de temas sociais relevantes e alunos debaterem. Eu fui feliz, assim, muito feliz de ver a minha filha, né, a Mini, lá do colégio, participando com os coleguinhas e trouxeram a temática da violência doméstica. Foi votado, na época, no 7º ano, já tem 2 anos disso, né? Foi o tema, Paulo, de maior votação dos 7º anos de todo o colégio, depois votou em primeiro lugar no colégio inteiro, ganhou nacionalmente, foi exposto internacionalmente essa temática e virou, através do deputado federal aqui de Mato Grosso, né, Emanuel, virou um projeto de lei e vários deputados do Brasil todo adaptaram esse projeto e hoje se transformou uma lei nacional que alterou a lei de diretrizes de educação, né, a lei nacional, inserindo debate, uma semana de debate em sala de aula, exatamente em relação a essa sua pergunta. Por entenderem os parlamentares, né, de que a temática, esse debate em sala de aula, ele é fundamental. E eu não tenho dúvida de que, através desse debate em sala de aula, nós podemos, inclusive aqui também teve audiência pública, na época chamada pela deputada Janaína Riva, também teve uma aprovação do projeto na época, ainda que era do Pedro Táxi nessas temáticas, Doutor, de debate em sala de aula, porque eu acredito na eficiência em relação aos alunos, aos adolescentes, às crianças em desenvolvimento para mudar esse aspecto cultural do padrão da violência, Lorenberg. A sala de aula é, de fato, é um fator importantíssimo na minha avaliação, diante do que o senhor colocou aí. Porém, eu acho, não é, e aí é só achismo de quem só está de longe observando, que dentro do seio familiar, dentro de casa, é onde o bicho pega, é onde que se pode consertar ou pelo menos evitar o erro. Porque se o filho vê a mãe sendo altamente, doentiamente submissa ao pai, o pai chega do trabalho, às vezes alcoolizado, ou ainda que não, se a comida não está pronta, se o jantar não está pronto, ele já faz um berreiro, já agride verbalmente, se não fisicamente, e a criança cresce com aquilo lá, achando que aquilo lá é certo, porque a mãe fica calada e fica por isso mesmo. E essa criança vai ser um adulto daqui a pouco, e ela vai reproduzir isso. Então, você não acha que dentro de casa é onde se começa tudo, se resolve tudo, ou se evita esse problema todo? Então, essa pergunta e a resposta elas estão diretamente interligadas, né? Porque esses adultos em casa, eles foram crianças e que presenciaram essa violência que você está dizendo e não aprenderam que não se faz, porque nós estamos num aspecto cultural marcado pela cultura machista, pela violência e pelo controle do homem em relação à mulher. Então, essas crianças, quando eles tomam consciência, você traz uma temática da violência doméstica com todas as implicações, exatamente o que você disse aqui,
que quando chega em casa a comida não está quente, ele bate, agride porque a comida não está posta e ele acha que a mulher não tem muito trabalho quando fica cuidando dos filhos, limpando a sua casa, ela tem muito trabalho. Então, às vezes, chega lá, a comida não está pronta, ele vai e agride, espanca. Então, quando ele debate isso em sala de aula, esse adolescente que às vezes já é casado cedo, ou mesmo adulto, ele já não mais vai fazê-lo, porque ele vai aprender que isso não se faz. Não se justifica a pessoa não fazer algo que você goste ou não goste, você ter que usar da violência, espancar, agredir quem quer que o seja, muito menos a sua companheira, a sua mãe, a sua filha, a sua namorada. Não se justifica a violência nem contra o homem e muito menos contra uma mulher, nenhum tipo de violência. Lorenberg, uma pergunta rápida para uma resposta também rápida, porque a gente tem 4 minutos para encerrar o programa e eu preciso... Mas muito rapidamente, juiz, o senhor publicou um livro chamado Métodos Adequados de Gestão e Conflitos a serviço da pacificação e da humanização da justiça. Está exatamente aí a minha pergunta. Como é, ou como se dá, ou como deve ser feito a chamada humanização da justiça? Se o senhor respondesse aí em 1 minuto e meio, por favor. Olha, quando as pessoas estão diante do juiz e nós olhamos com acolhimento, com respeito, então o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ele tem fomentado cada vez mais a qualificação dos juízes. Qualificação, Lorenberg, Paulo, em temáticas, por exemplo, de métodos modernos de resolução de conflitos. Eu fiz pelo tribunal cursos de mediação, conciliação, de justiça restaurativa, agora terminei um agora pela Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. Fiz curso de Direito Sistêmico, Constelações Familiares, de Justiça Restaurativa, de Mediação Penal. Então, o Tribunal tem qualificado seus juízes e eu procurei me aprofundar cada vez mais, porque eu vislumbrei as leis que regem a vida humana, a lei do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio entre dar e o receber, e dessas técnicas de mediação, interpretação prospectiva, você fazer inversão de papéis, se colocar um lugar do outro, você olhar com acolhimento, então quando empatia, chega né? a vítima ou o agressor, você olhar com respeito, inclusive para a figura do agressor, para que ele se sinta respeitado e te olhe com mais atenção, compreendendo que nada justifica essa violência. Então essa humanização da justiça é compreender a estrutura e desestrutura humana, o olhar como possibilidade de interferir na vida dessas pessoas e ajudá-las a não reincidir, a ajudá-las a encontrar a melhor solução, que é através de métodos modernos. As pessoas ganham força, as próprias partes, para que eles consigam resolver seus próprios problemas e não através de uma decisão imposta pelo Estado, que por vezes nós não temos uma bola de cristal, não vai ter a perfeição, como se as próprias partes conseguissem encontrar a melhor solução para os seus próprios problemas. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Judiciário aqui de Mato Grosso, Lorenberg, Paulo Coelho, tem se aprimorado cada vez mais, e a nossa presidente, desembargadora Maria Helena Povas, ela tem desenvolvido uma política institucional em toda a estrutura do Judiciário mato-grossense, quebre o ciclo, a dominação dessa política institucional de combate à violência contra as mulheres. Doutor, a gente queria continuar aqui, mas não temos que seguir o horário de rede aqui. Eu quero agradecer demais da conta aqui, doutor Jamilson Haddad, da primeira vara, que, na verdade, é a primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá, que essa seja a primeira de uma série de outras vezes, que sempre que tiver esse assunto, sempre vai ser motivo que a gente está trazendo o senhor, convidando o senhor para vir aqui. Foi uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha, eu estou muito agradecido à TV Pantanal, ao Paulo Coelho e ao professor Lorenberg por essa oportunidade judiciária de estar falando para a sociedade uma temática tão relevante que tanto nos aflige, tanto nos preocupa e tanto tem impactado negativamente nas famílias, nas crianças e na sociedade mato-grossense. Tá certo. Muito obrigado, doutor Jamilson. Um abraço para sua irmã, doutora, também juíza Amine Haddad. Logo vai estar aqui conosco também, doutora Amine. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista ao vivo às 7h30 da noite aqui o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria, na verdade, Sindicato da Construção Civil aqui de Mato Grosso, o Júlio Flávio Campos de Miranda, às 7h30 ao vivo. Fica bem, fica com Deus também.